Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje, trazendo mais um jogo aí não publicado no Brasil. Faz tempo que eu não faço isso, né? No passado eu gravei muito sobre jogos não existentes no Brasil e para minha felicidade esses jogos acabaram sendo lançados alguns meses ou até mesmo anos depois, né? Como foi o caso do This War of Mine, o London e mais alguns outros que eu não vou lembrar aqui. E espero que esse aqui também seja um futuramente publicado no Brasil, porque eu achei a mecânica do jogo brilhante, genial, aquela simplicidade que brilha. Então, sem muita enrolação, vou falar hoje sobre o interessantíssimo Tidal Blades. Tidal Blades, ele é um jogo do J.B. Howell e do Michael Michalczyk, acho que é isso. E como arte, ele tem de uma pessoa que assina como Mr. Cuddington. Ele coloca aqui, né, Tidal Blades Banner Festival. Para quem não conhece, Tidal Blades tem mais de um jogo, tá? É legal você dar uma pesquisadinha aí no Board Game Geek, mas eles são jogos distintos ambientados dentro de um mesmo universo. Essa capa maravilhosa que dá exatamente a ideia do jogo, mas vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Lá fora ele é publicado pela Lucky Duck Games, e eu acredito que a Druid City, aqui no canto, seja o estúdio que deva ter feito game design, algo do tipo. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores, roda bem qualquer número. Ele tem idade a partir de 8 anos, tranquilo, tá bom? Eu acho que dá pra você conseguir jogar com as crianças menores esse jogo, né? Mas eu acho que os 12 ali talvez seja o ideal. Mecanicamente ele é muito simples, mas ele tem uma leitura de jogo muito boa. E ele coloca aí partidas de 30 minutos, tá ok também. Depois que todos entendem, o jogo flui de uma maneira bem legal. E por dentro ele é mais um daqueles jogos que vem com arte interna. O que vem no jogo? Muitas cartas, tá bom? Já vou falar sobre elas. Marcadores aqui para o controle de área dos jogadores. Ele é um jogo que ele vai ter mecânica de vaza, controle de área e ali uma corridinha no meio do tabuleiro. Aí ele vem com um tabuleiro que é um tabuleiro circular, que é exatamente a mesma imagem da capa que vocês viram ali. Já vou explicar como é que é o jogo aqui através desse tabuleiro. E muitos marcadores aqui, que são os pontos de vitória, que na verdade é como se fossem pontos de prestígio, né? Então, nesse jogo... Ah, e tem as coisinhas aqui que são as frutas, que para quem tem o Everdell, vai lembrar daquelas frutinhas roxinhas do Everdell, é a mesma ideia. Mas aqui parece um peixinho, se você olhar de lado assim, sabe? É difícil até mostrar, mas é fofinho, igual as coisinhas do Everdell. Então, o que mais tem no jogo aqui? Só isso. Tá aí o manualzinho dele, que é um manual bem ok, bem tranquilo. Essa arte, ela me lembra um jogo famoso de PlayStation que não tá me vindo na minha cabeça. Se alguém lembrar aí, por favor, me dá a dica. Então, qual que é a ideia do jogo? Aqui nós somos comerciantes, tá? E nós queremos negociar. Nós queremos negociar, mas principalmente vender e nos fazer presentes nos pontos de comércio do jogo. Então, o jogo ele é dividido em quadrantes, tá bom? Vou mostrar mais um pouco das cartas daqui a pouco, mas vou explicar o tabuleiro. Então, o jogo ele é dividido em quadrantes e nesses quadrantes você tem algumas informações. Você tem uma área central aqui, tá vendo? Ó, que divide tudo, e você tem duas torres nas extremidades. E os jogadores, de acordo com as disputas de vaza, que são esses símbolos aqui, já falo mais sobre, eles vão posicionar os seus marcadores de controle de área. Então sempre que tiver uma fase de pontuação, você vai pontuar o quadrante. Mas marcadores que estejam nas torres servem para ambas as regiões. Então marcadores colocados aqui, eles chegam na fase de pontuação, eles saem, marcadores que estejam aqui, eles permanecem até o final do jogo, tá bom? E aqui você vai ter pecinhas de motocicleta, que eu acho que eu não mostrei, né? Porque elas estão aqui no meio misturadas com as peças de madeira. Você tem umas peças tipo de jet ski, na verdade, onde elas vão girar aqui no meio e sempre que elas completam uma volta, você vai abrir uma carta de volta. Eu já vou falar sobre essas cartas. Então, essencialmente o jogo tem duas ideias, aliás, três ideias. Uma disputa de vaza para ver quem vai ser o ganhador da vaza. As vazas elas são disputadas por cores e não necessariamente por números. Então a carta de valor mais alto desta cor vai ganhar vaza. Vamos dar um exemplo. Se numa disputa da vaza um jogador jogar um 10 com essa cor aqui e o outro jogou um número 1 desta cor e os outros jogaram essas cores, quem vai ganhar é essa cor aqui, tá bom? Então quando você ganha, o primeiro jogador tem uma vantagem, o último jogador tem uma vantagem e os jogadores que jogaram as cores do meio vão fazer os controles de área. E aqui quando você coloca exatamente o que está escrito aqui, tá? Então a simbologia dele é bem tranquilo. Então as cores do meio vão colocar aqui um marcador e vão pegar essa frutinha, mesma coisa aqui, né? Com o último jogador e aqui com o primeiro, tá bom? E o primeiro, no caso, o segundo, né? Porque o primeiro ele faz
o efeito da corrida. Então sempre que tem uma disputa de vaza, né, o jogo ele é dividido em algumas rodadas. Então a primeira coisa que os jogadores vão fazer vai ser todo mundo escolher uma carta e abrir essa carta ao mesmo tempo. Aí vai se resolver a vaza. O primeiro jogador da vaza, ele vai fazer uma volta aqui, ó. Tá? Então dá um exemplo. Você vai ter um marcadorzinho aqui que eu já mostro sobre ele, que ele está aqui. Então o jogador que ganhou a vaza, se a motocicleta dele estiver aqui, ela vai andar em direção a esse marcador e parar aqui. Se por algum acaso o marcador dele estivesse aqui e o marcador de rodada, né, da volta, aliás, estivesse aqui, sempre que ele passa aqui, ele abre uma carta de volta. Cada vez que você vai dando voltas aqui na corridinha no centro do tabuleiro, você vai abrindo cartas de pontuação, que é um baralho exatamente igual para todo mundo. Cada volta vai te dando mais pontos ao final do jogo. Então você pode fazer pontos focando na corrida, você pode fazer pontos focando no controle de área, ou você pode fazer pontos focando nos poderes das últimas cartas, ou nos controles de áreas tardios. Lembra que falei que toda peça que fica aqui, ela permanece para rodadas futuras. Então essencialmente o jogo é isso. Ele é um jogo de vaza, tá disputado em um X número de rodadas, são 3 rodadas, vão até os jogadores acabarem todas as cartas. Quem tiver mais pontos ao final do jogo ganha. Vamos mostrar um pouquinho as cartas para isso ficar mais claro. Aqui nós vamos ter cartas das cores dos jogadores. Deixa eu pegar aqui um baralho de uma cor de jogador, só para isso ficar mais claro para a explicação. Então você vai ter cartas nas cores dos jogadores e essas cartas elas são divididas. Então sempre os jogadores vão deixar essas cartas viradas para baixo, tá? Elas vão ficar assim, e sempre que você faz uma volta você vai abrir uma carta. Então, quando você fizer uma volta, você vai já ter garantido no final do jogo 1 ponto. Quando você fizer a segunda volta, você vai estar garantido 3 pontos. Depois, 6 pontos e assim por diante. As cartas vão aumentando até a última volta, que no final do jogo vai valer 28 pontos. Além das cartas de jogadores, a gente vai ter as cartas de mercadorias, que são propriamente dita a vaza do jogo, tá? Deixa eu só separá-las aqui. Então você vai ter cartas que elas são divididas por números e cores, tá? Elas são tipo coisas que você pode negociar no jogo. Isso aqui é um flavor, na verdade, né? Porque não vai fazer muita diferença, mas a arte do jogo é espetacular, cara. É de um bom gosto, assim, como eu não vi há tempo. Você pode ver que elas são, né, divididas por cores e números. Então, voltando à explicação da vaza, quem ganha, né, a vaza pela cor e o número mais alto daquela cor vai fazer a volta e posicionar o seu marcador. Os jogadores no meio só posicionam marcadores e coletam recursos. O último jogador, que ficou por último, ele sempre vai fazer o benefício que está na ponta de baixo dessas cartas, e às vezes é muito bom ficar por último, porque você necessariamente não vai avançar na vaza, não vai contribuir no controle de área, mas você faz uns poderes bem legais. Então aqui ele coloca, né, ó, place one banner at this region tower. Então aqui, essa carta, por exemplo, se você perde a vaza dessa região, você vai, quando o jogo se refere a banner, é um dos seus marcadores de controle de área. Você vai poder colocar um diretamente na torre da região. Então você já vai estar pontuando para 2 regiões. Então muito da estratégia do jogo tá em saber usar da forma correta tanto o saber ganhar a vaza para dar a volta na corrida, ou saber perder a vaza. Então vamos lá, sobre o jogo, né? Deu uma ideia bem geral do que é o jogo aqui, tá? De uma maneira mais rápida possível. Ele é um jogo que ele traz uma mecânica muito simples, né? Que é a mecânica de vaza, é uma mecânica muito apreciada tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e também o controle de área, né? Que é uma coisa que a gente tem muito jogo desse tipo no Brasil disponível, e é uma mecânica sempre emergente, né? Sempre que saem jogos de controle de área, as pessoas estão sempre de olho. E eu achei muito legal como ele une essas duas mecânicas de uma forma muito bacana. Eu confesso que o Tidal Blades me surpreendeu muito positivamente, tá? Aqui, ó, vou até mostrar a foto do final para vocês entenderem um pouco da partida em funcionamento, tá vendo? Com os marcadores, os jet skis, o marcador da volta, que eu estava explicando há pouco. Ele me surpreendeu muito positivamente pela simplicidade, mas a primeira coisa que me chamou a atenção nele no primeiro momento foi a beleza. O jogo é de fato muito bonito, ele tem uma presença de mesa muito bonito. E ele é difícil para você pegar o jeito do jogo, assim, você precisa jogar uma rodada, ok, você vai jogar a segunda, você, opa, na terceira o jogo entrou perfeitamente na sua cabeça. Brilhante, então assim, vou jogar aquele chavequinho furado que sempre cola, né? Não espero esse jogo no Brasil, né? Tomara que eu esteja errado, como eu já estive algumas dezenas de vezes no passado, porque ele foi um jogo que me surpreendeu muito positivamente, e também por ele trazer mecânicas muito apreciadas aqui em terras tupiniquins. Então, se você gostou do vídeo aí, o Tidal Blades é um jogo que vale a pena conhecer. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Aquele abraço.